TechFlow by WorkCom. Olá a todos, este é o TechFlow, um espaço dedicado a conversas sobre tecnologia, sobre inovação, sobre transformação digital, sobre cibersegurança, sobre redes e onde falamos também em coisas menos boas, onde apontamos alguns erros às empresas que as empresas cometem, onde falamos de coisas menos boas do mercado, também para percebermos aqui como podemos melhorar, como podemos fazer escolhas melhores. Para isso, em todos os episódios, temos dois convidados especiais, dois especialistas, que partilham aqui um bocadinho a visão que têm do mercado, a experiência que têm no terreno e deixam aqui também algumas dicas e algumas boas práticas. Hoje vamos falar sobre cibersegurança. O ano não correu de todo da melhor maneira em Portugal. Também já se falou muito sobre isso no nosso mercado, mas acho que a conversa é inevitável, até porque, segundo a IDC Portugal, e eu vou recorrer aqui aos meus dados, até 2024 vai existir um investimento adicional de 5,9 mil milhões de euros em segurança. Portanto, se há dinheiro para investir, se há necessidade de investir, então vamos tentar perceber onde é que podemos investir melhor, como fazer, por onde começar. Para falar disto tudo, tenho hoje comigo dois convidados, dois especialistas destas duas empresas. Tenho comigo o António Martins, que é Cybersecurity Consulting Architect da WorkCom, e o Luís Ramos, que é especialista em cibersegurança da Cisco. Obrigada a ambos por estarem aqui. Começo já por ti, António. Antes de falarmos de qualquer tecnologia, qualquer solução, explica-me como é que isto aconteceu este ano, porque é que isto aconteceu, especialmente porque estamos a falar até de empresas grandes que nós assumimos sempre que tenham algum investimento já feito em segurança. Há realmente aqui uma falta de segurança das redes, há uma falta de investimento. O que é que está a correr mal? Sim, na realidade existem vários fatores. O mais importante, o mais relevante é que, apesar de todos os investimentos que existem, as redes são alvo de ataques e nós vemos nas notícias que, independentemente do tamanho das empresas e das proteções que tenham feito, investimentos que tenham feito, elas continuam a ser alvos de ataques. Não há redes 100% seguras, isso é de mais evidente. O que nós também estamos a assistir é que os criminosos atuam com métodos cada vez mais eficazes e mais sofisticados, e acontece muitas vezes porque as tecnologias são vulneráveis e também porque exploram o fator humano, as pessoas que são normalmente o elo mais fraco das soluções. E o que é que também conduz a isto? Pura e simplesmente o facto de nós estarmos mais expostos, temos que recorrer a todo o tipo de tecnologias para desempenhar as nossas funções, o nosso trabalho. As empresas estão muito mais dependentes de tecnologia hoje em dia para as suas áreas de negócio, e isso só faz com que aumente a superfície de ataque e que sejam, de uma forma geral, estejam mais expostas que sejam mais facilmente um alvo destes criminosos. O que é que acontece? As empresas têm implementados mecanismos de segurança, foram implementando ao longo dos últimos anos, que estavam vocacionados e estavam orientados para uma proteção do perímetro, portanto protegiam as suas redes com aquilo que julgavam ser as suas áreas, a sua parte mais vulnerável, e que de alguma forma separavam os mundos que eram o mundo confiável do mundo não confiável, das ameaças externas. O que acontece é que hoje em dia já não há essa delimitação do que é as zonas de segurança trusted e untrusted, e acabamos por estar muito mais expostos a todo o tipo de ameaças. Mas isto tem solução, não é? Como é evidente. Tem solução, ou tem pelo menos uma forma de mitigar. Ou seja, existem outras formas, outro paradigma na implementação de soluções, com tecnologias como o SD Access, o SD-WAN, que conseguem, de uma forma consistente, implementar mecanismos de segurança e trazer essa consistência em políticas de acesso para as nossas redes e proteger, de alguma forma,
os nossos bens, os nossos assets digitais e a nossa informação. Então, mas vamos por partes. Quais é que, no teu entender, quais são os principais erros que as empresas estão a cometer agora? Se tivesse que me dar uns erros críticos, os principais erros críticos, e então pegando então nessa tecnologia, de que forma é que a tecnologia pode colmatar esses buracos que existem, essas falhas que existem? Os erros, eu diria que muitas vezes os erros são ou menosprezar ou julgar que nós não as empresas portuguesas pela dimensão. Somos pequeninos, não é? Ninguém nos vê, ninguém nos vê. Ninguém se interessa em nós, estamos aqui debaixo do radar, ninguém se vai interessar pelas nossas redes. O que acontece é que muitas vezes essas redes, até por terem menos proteção, serem mais pequenas e acabam por ser mais apetecíveis para ataques, muitas vezes até para os próprios hackers criminosos, o que queiramos chamar, até para aperfeiçoar técnicas de penetração. Somos um campo de treino, não é? Acabamos por ser um campo de treino. Outra questão, e essa é bastante importante, tem a ver com aquilo que eu estava ali a falar antes do perímetro e do que está protegido e o que não está protegido. Cada vez isso é menos, essas fronteiras é mais tenue, e o que acaba por acontecer muitas vezes é que as empresas fizeram investimentos de proteção da segurança para se protegerem do exterior, mas continuam a ignorar a ameaça interna, seja porque julgam ou porque não têm meios técnicos para se proteger, ou porque julgam que não vão estar expostos nessa forma. A questão é que existe essa ameaça interna, normalmente é que tem mais impacto, porque as pessoas têm dentro da rede, não há controlos, não há monitorização, e esse tipo de incidentes normalmente acaba por ter muito mais impacto financeiro para as empresas, e muitas vezes esse tipo de ataques pode ser até por negligência, ou porque nós estamos muito mais expostos, podemos ou clicar num link de forma não propositada, não é? E sermos vítimas desse tipo de ataques. E depois também há ataques com pessoas mal intencionadas dentro das organizações, também acontece, que depois acabam por não ter qualquer proteção e qualquer mecanismo de detecção. E quando é detectado já é tarde demais. Luís, pegando aqui um bocadinho naquilo que o António estava a dizer, as empresas, nós temos aquela noção de que a segurança sempre foi um bocadinho o parente pobre aqui no meio, e temos o velho ditado que o português funciona sempre com depois da casa roubada é que vêm as trancas. Há realmente um desinvestimento, fala-se muito em segurança e parece que é uma preocupação muito grande, mas há um desinvestimento na segurança, ou há também, como o António estava a dizer, um bocadinho de falta de know-how e de competências e de recursos internos das empresas para perceber exatamente como é que eu tenho de proteger a minha rede, o que é que eu tenho de implementar e quais são os principais pontos fracos? Bem, a regra geral é um bocadinho isso, ou seja, a segurança tem sido a vir historicamente o parente pobre, não é? Isto lá está, como o António disse, às vezes as empresas pensam que cá em Portugal somos muito pequeninos, ninguém tem interesse em nós, as coisas só acontecem lá fora, mas de facto isso não é verdade. Aliás, uma das coisas que nós vimos muitas das vezes é que estas empresas mais pequenas, como é sabido que têm menos budget e menos recursos técnicos para se protegerem, acabam por ser utilizadas como sendo um cavalo de Troia, passa a expressão, para os atacantes aproveitarem, para depois conseguirem passar para empresas maiores, que eles sabem que à partida existe aqui uma relação de negócio. Por outro lado, a pandemia também veio mudar aqui muita coisa, não é? Isto é, como o António também disse muito bem, antigamente a proteção era muito feita ao nível do perímetro da rede, portanto isto significa que havia aqui uma linha mais ou menos clara que separava aquilo que era a organização e o resto do mundo, ou seja, a internet em si. Isto da pandemia veio a fazer com que as empresas tivessem de dar um salto tecnológico de cerca de 10 anos, não é? O que faz com que a segurança também tem que ser pensada de forma diferente, na minha opinião. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia as pessoas trabalham num formato muito mais híbrido do que antigamente. Eu quero acreditar que não vamos a voltar aqui ao tempo pré-pandemia em que as pessoas estão 100% das vezes a trabalhar a partir de casa, pelo contrário.
Isto também significa que a superfície de ataque aumentou. E tendo a superfície de ataque aumentado, também é importante que a segurança passe para mais próximo dos utilizadores, porque este conceito de perímetro não é que ele não exista, ele continua a existir, que é que tornou-se foi muito maior. Hoje em dia o perímetro são as pessoas e pelo qual temos de ter aqui uma preocupação um bocadinho maior do que tínhamos antigamente. E isto é algo que nós costumamos discutir aqui em conjunto com os nossos clientes, esta necessidade de proteger mais o utilizador, para isso implementando soluções além do antivírus tradicional, portanto soluções de endpoint security que se foquem mais na parte do EDR, na parte da visibilidade, porque ao final do dia eu passo mais de 50% do tempo a trabalhar a partir de casa e isto, de um ponto de vista de segurança, é visibilidade que a empresa não tem. E ao final do dia eu estou no escritório, tenho uma política de segurança e vou para casa, tenho uma completamente diferente, ou aliás, eu não tenho nenhuma e isto de facto é um risco que tem que ser mitigado. Isto também se deve ao facto de, obviamente, não é que a segurança seja complexa, mas ela muda, lá está, uma vez mais aqui o exemplo da pandemia, mas não só, por exemplo, o próprio consumo das aplicações. Eu antigamente 100% das minhas aplicações estavam no meu data center, hoje em dia elas estão também lá, mas em ambientes cloud e multi-cloud. Sim. Portanto, uma vez mais, isto também traz aqui riscos acrescidos e estes riscos realmente precisam de pessoas especializadas, daí fazer todo o sentido os clientes suportarem parte destas suas tarefas em empresas especializadas, como o caso da WorkCom e também da Cisco, que pode fornecer aqui de facto algumas soluções tecnologicamente avançadas para proteger sobre esta superfície de ataque que cada vez está maior. Isso pode ser uma solução também, por exemplo, para as médias e pequenas empresas, que o António estava a dizer que muitas delas têm aquela noção que nunca são atacadas, porque ninguém desliga, porque são demasiado pequenas, porque não têm interesse, e também se calhar são essas que descuram um bocadinho mais esta segurança, também por não terem competências internas, se calhar têm um departamento de TI até muito pequenino. Contratar um parceiro pode ser uma boa solução? Eu acho que é uma excelente opção e muitas das vezes a única opção que existe, porque realmente é muito difícil. Aliás, nós não nos podemos esquecer que uma grande percentagem do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas. E se nós sabemos que as grandes empresas têm recursos humanos, têm enfim, budgets para investir numa boa estratégia de cibersegurança, as pequenas nem tanto. Não é por má vontade, mas é porque de facto não o conseguem fazer por diversas formas. Então recorrer a empresas especializadas para fazer este tipo de serviço, eu acho que é uma excelente opção, até porque nós temos que ser um bocado mais proativos em relação a este tema da cibersegurança, porque muitas das vezes, e aliás, e olhando aqui para o que aconteceu em Portugal no início do ano, temos vindo a assistir a vários ataques, não é? E às vezes quando eles acontecem nós demoramos muito tempo a reagir. E porquê? Porque normalmente estamos à espera que eles aconteçam para depois começar a atuar sobre eles. E é importante também haver aqui mais alguma proatividade, no sentido de que as empresas como a WorkCom também conseguem ajudar os clientes aqui com serviços por exemplo, de avaliar os processos de resposta a incidentes, para que de facto quando as coisas acontecerem nós conseguimos rapidamente reagir a este tipo de problemas. E até mais preventivo, se calhar, não? Não só preventivo, mas exatamente, mais preventivo do que reativo. Existem depois aqui duas métricas importantes a ter em consideração, que é o tempo de detecção e o tempo de contenção, e aqui obviamente que a Cisco consegue ajudar os nossos clientes fornecendo tecnologia que disponibiliza de uma forma mais rápida, mais célere, toda a informação que é preciso para conseguirmos atuar, até porque eu acho que quanto mais tempo demoramos a atuar no caso de um incidente de segurança, provavelmente maiores serão as consequências e que uma combinação de tecnologia mais serviços realmente proativos consegue ao final de mitigar este tipo de riscos. Olha, mas diz-me uma coisa, as empresas grandes, nós temos a noção que têm maior capacidade de investimento e que se calhar apostam mais em segurança. Temos o exemplo de uma Vodafone, de uma Jerónimo Martins, que tiveram problemas com privacidade de dados, que é a grande dor de cabeça também das empresas, e que têm capacidade de investimento. E, portanto, aqui a questão é, nós conseguimos construir um sistema de segurança que seja future-proof, como se costuma dizer agora em tudo o que é tecnologia, ou isso não existe de todo em segurança? Como é que estas empresas conseguem, estas e até as mais pequenas, como é que eu consigo investir, mas não investir só para 6 meses, porque os ataques são mais frequentes, são mais intensos, claro. E a dinâmica deste setor da segurança é muito, muito, muito grande. Mais complexo, não é?
Ora bem, estamos a falar future-proof no sentido de ter uma solução que é 100% segura, isso infelizmente não existe. Aquilo que nós podemos fazer, nós, como organizações, é de facto identificar os nossos riscos, portanto fazer uma avaliação ao risco, identificar as nossas fragilidades e tentar mitigá-las de uma forma ou de outra. Quando eu digo de uma forma ou de outra, posso mitigar aplicando alguma tecnologia, posso mitigar talvez passando o risco para alguma outra entidade, portanto existem aqui várias formas que podemos endereçar aqui a análise do risco. No entanto, as soluções que são implementadas hoje em dia acabam por ser future-proof, uma vez mais reforço, não no sentido de serem 100% seguras, mas no sentido que podem ser utilizadas no futuro para ajudar a proteger sobre eventuais mudanças do paradigma. Ou seja, nós hoje em dia implementamos muitas redes, por exemplo, de Software Defined Networking, onde começamos a implementar a segmentação e onde começamos a criar um conjunto de automatismos baseado mais em software. Portanto, eu consigo automatizar muito mais a minha rede, seja a minha rede local, ou seja a minha rede corporativa, seja também parte do meu data center, ou inclusive a própria WAN, portanto, os acessos à internet. Aliás, temos muitos clientes, no caso dessas empresas que referiu, que acabam por ter vários sites espalhados pelo país e a nível também internacional, e muitas destas empresas o que começam a fazer é implementar, por exemplo, local breakouts para a internet. Mas, ao final do dia, os investimentos que foram feitos inicialmente para a proteção daquelas redes, para a segmentação, inclusive para fazer, por exemplo, a autenticação na rede ou garantir aqui acessos seguros à internet, parte dessa tecnologia, obviamente, pode ser reaproveitada para outros futuros use cases que venhamos a implementar. Por exemplo, agarrando este exemplo que eu estava a falar há pouco e passa a redundância, dos clientes começarem a implementar breakouts locais de acesso à internet nos sites remotos, em que antigamente a estratégia era, ok, eu tenho aqui 50 filiais, o que eu faço é agarrar nesse tráfego e enviá-lo para dentro do meu data center e neste sítio central tenho todo o meu controle de segurança antes da informação sair para a internet. Pronto, o que muda aqui um bocadinho neste paradigma é que a informação passa a sair diretamente para a internet, no entanto, estes equipamentos, ou seja, o investimento inicial que foi feito, consegue à mesma ser reaproveitado para esta nova forma mais otimizada de trabalhar. Obviamente que isto tem que ser uma coisa continuada, apesar de ser reaproveitado, por vezes é sempre necessário fazer mais algum investimento, mais alguma atualização, claro. Portanto, surge também essa necessidade, mas lá está, o investimento inicial, pelo menos, nunca é perdido de todo, grande parte dele, pelo contrário, até é reaproveitado e, obviamente, depois há que ajustar as coisas consoante as necessidades da hora. O Luís já falou aqui um bocadinho da pandemia e dos grandes desafios que a pandemia trouxe em termos de segurança para as empresas. Queria que tu me explicasses aqui quais são os grandes desafios e de que forma é que a tecnologia que uma empresa quer reforçar a segurança agora, o que é que ela tem de fazer, o que é que ela pode escolher, por onde é que ela tem de começar? Certo. O que a pandemia trouxe, na realidade, acelerou aqui a adoção do trabalho remoto, que já vinha a ser adotado, e que já tinha os seus desafios, mas com o aumento das pessoas, com o aumento do número de pessoas em casa e com a movimentação de quase a força toda do trabalho das empresas para trabalho remoto, teve que haver uma adaptação muito rápida com os métodos de trabalho, sejam por acessos remotos, com o aumento das comunicações por e-mail e por outros métodos de troca de mensagens. Isso fez com que aumentasse também o número de e-mails e de mensagens e de exposição ao risco, claro. Porque começámos a ter muito mais links para podíamos clicar e trazer malware para dentro das nossas máquinas. A questão também das nossas credenciais, que cada vez temos mais credenciais para usar em todo o tipo de aplicações. Estamos, portanto, e depois usamos a password igual para todas elas? Pois, exatamente, porque é muito mais fácil. O que é que isso traz? Aumenta a exposição do risco, mas claro que há métodos e há formas de contornar ou de mitigar também esses problemas. Temos aqui soluções com a Cisco, por exemplo, também o Cisco Duo, já que estamos aqui a falar com a Cisco, com a implementação de Multi-Factor Authentication e não só a componente de Multi-Factor Authentication, temos também a possibilidade de inspecionar os endpoints e garantir que eles cumprem requisitos mínimos de segurança para se ligarem às nossas redes. Até porque muitas vezes a nossa rede não se ligam a ela só máquinas que nós conhecemos, máquinas
que têm os nossos produtos de segurança, mas máquinas de parceiros, de colaboradores, e muitas vezes até agora com a questão da pandemia houve até a necessidade de usar computadores pessoais porque não havia máquinas disponíveis para tanta ligação. Portanto, tudo isso trouxe aqui a possibilidade de acelerar também a nossa forma de trabalhar, mas também a nossa forma de proteger, porque temos agora a oportunidade de corrigir coisas que estavam mal, que eram problemas menores dentro das organizações, e agora com o trabalho remoto estamos a ver que realmente temos que endereçar. Outra situação tem a ver também com a monitorização, que estávamos a falar das empresas que não têm a questão dos investimentos. Muitas vezes a monitorização é aquilo que fica para o fim da linha das empresas, porque têm outras necessidades, não têm recursos suficientes, pessoas e de ferramentas, e não estão em cima dos logs, dos eventos de segurança, e essa informação não é... Muitas vezes estão lá evidências que as redes estão comprometidas e ninguém está a olhar. Mas isso era a parte mais importante que até o Luís dizia, não é? Aquela capacidade de reação e de prevenção. Exatamente. E esses sistemas de monitorização ajudam. Exatamente, só que a maior parte das empresas ainda não tem esses sistemas, e é aqui que a WorkCom e outras empresas podem ajudar. Temos pessoas e ferramentas para acompanhar os clientes, monitorizar 24 horas por dia. Portanto, isso é uma garantia também para os clientes poderem dormir descansados e saberem que a sua rede está sob o olho. Está alguém sob vigilância. 24/7, não é? Sim. E basicamente... Então o que é urgente neste momento? Se tivesses que dizer a uma empresa, é urgente investir aqui porque é a parte mais crítica da segurança, o maior buraco onde pode comprometer os dados? Estávamos a falar a componente do Multi-Factor Authentication e da validação dos endpoints, porque é as pessoas e as máquinas que são comprometidas com a questão do perímetro que desaparece, que passa a ser o computador de cada um. Eu diria que pelo menos é o mais urgente. Sim, eu já agora posso complementar. Luís, e mais um outro ponto. Eu, por um lado, eu acho que a sensibilização dos utilizadores também é importante. Eu acho que aqui a parte da formação ou parte dos conhecimentos por vezes fica um bocado esquecida. Eu acho que nesta área da cibersegurança é de extrema importância, porque isto é responsabilidade de todos. Nada me importa a mim ter 50 ferramentas de segurança, se depois ao final do dia as pessoas clicam em todos os links e mais alguns. Portanto, aqui a parte da sensibilização eu acho que é de facto muito importante e que não deve ficar esquecido. E aqui a Cisco obviamente tem plataformas que permitem sensibilizar os utilizadores para aquilo que são, por exemplo, as melhores práticas de trabalhar remotamente, ou porque é que não devemos escrever a password num post-it e colá-lo no ecrã do computador. Portanto, aquelas coisas que são básicas às vezes para nós, profissionais, mas que ao final do dia as coisas acontecem, não é? E essa parte é importante. Por outro lado, aquilo que o António também disse, do perímetro, ou o facto do perímetro se ter tornado muito maior, eu acho que também existe aqui a necessidade de levar a segurança para mais próxima das aplicações, porque elas começam a ser implementadas e consumidas, uma vez mais, em ambientes cloud e multi-cloud. O MFA é sem dúvida um controle ou uma solução, como o caso da Cisco Duo, que deve de facto ser implementada, quanto mais rápido melhor, pelo menos começando por todas as aplicações ou serviços, como o caso da VPN, do webmail, das aplicações de negócio que principalmente estão expostas para a internet. Utilizadas. Mas, por outro lado, também, não é só apenas ter aqui um segundo fator de autenticação, mas garantir também que esta combinação da identidade não é só a pessoa comprovar com o segundo fator que de facto é quem diz ser quem é, mas é também validar que o dispositivo que está a ser utilizado é também autorizado para aceder àquelas aplicações. Não só à rede, porque a rede hoje em dia é muita coisa, são escritórios, é ambientes de cloud, é muita coisa, mas de facto trazer também esta segurança que tradicionalmente estava aplicada no meu escritório, mas que hoje em dia ele tornou-se realmente muito maior, está em todo lado. Portanto, esta visibilidade que eu tenho que ter é realmente importante, tanto soluções de sensibilização, de MFAs, Endpoint Security e Email Security, que continua realmente a ser o principal vetor de ataque, é realmente muito importante.
Obrigada, António, obrigada, Luís, obrigada a todos os que estiveram connosco nestes últimos minutos. Hoje falámos de cibersegurança, que é um tema quente e muito crítico atualmente e muito importante, principalmente nesta era da transformação digital e depois dos acontecimentos que surgiram e que estiveram na ribalta no início deste ano. Mas este não é o único tema que temos aqui no nosso TechFlow by WarpCom. Este é um podcast que fala de outros temas, fala de rede, fala também de segurança, fala de tecnologia, fala de inovação e transformação digital. Temos sempre vários especialistas a partilhar as suas opiniões e o seu know-how e a sua experiência no terreno. Fiquem connosco. Obrigada e até à próxima. TechFlow by WarpCom.